Boa noite a todo o pessoal novamente da rede social, né? Voltando em um novo vídeo, né? Gostaria de fazer uma pergunta aí, né, para vocês, né? Me ajudar aí, né? Compartilhar aí esse vídeo, ficar mais longe, né? E é uma pergunta, um questionamento, né? Qual é a morte que Deus está falando em Gênesis 2, capítulo 2, versículo 16 e 17? Onde ele fala para Adão não comer do fruto, porque ele ia morrer. E morte era essa? Porque Deus fala assim, no dia que tu comer desse fruto, certamente tu vai morrer. Certo? A serpente, Satanás, fala para Eva, ó, tu não vai morrer. Se tu comer, tu não morre. E aí eu pergunto, e morte é essa? Porque alguns aí falam isso e é a morte eterna. Né? E isso aí, Adão com isso, essa morte, isso seria a morte eterna, entendeu? Mas eu não vejo dessa forma, como sendo a morte eterna. Porque se fosse a morte eterna, haveria ampliação. Por que haveria ampliação? Eu vou deixar essa ampliação. Por que eu entendo dessa forma? Por quê? Deus está dizendo, vamos usar essa forma e essa morte seja eterna. Porque hoje em dia existe duas mortes, né? A morte natural, e todos nós morremos, e a morte eterna, né? E aí tem um verso na Bíblia, eu não sei bem aonde está, mas vocês devem conhecer, e diz o seguinte, e por um só homem entrou o pecado no mundo, e aí também a morte entrou, a do pecado, entendeu? E aí, mas só e todo pecaram, e por isso todos, a morte passou a todos, por causa que todo pecou, por causa do pecado de Adão, Adão morreu. E por causa que todos nós pequemos, somos pecadores, também a morte passou para todos nós. E morte é ali? A morte é a mesma morte lá de Deus. A mesma morte lá, e Deus falou lá no versículo 16 e 17. Deus falou, no dia que tu comer, tu vai morrer. E aí ele falou, e por causa de um homem, entrou o pecado no mundo e também a morte. E morte foi essa que entrou no mundo? Que morte é essa que ela está falando? É a morte eterna? Não é a morte eterna. Porque se fosse a morte eterna, Adão morreria eternamente. Teria que morrer eternamente e todos nós também morrer eternamente. Entendeu? Então, aí, no meu entendimento, não seria a morte eterna, mas seria a morte natural. Ou seja, por causa do... Se Adão comesse do fruto, ele morria e ia passar por essa morte. Coisa, e se ele ia obedecer, senão ia passar por essa morte. Natural e aconteceria, entendeu? Esse sofrimento. Não só a morte, um sofrimento que leva até a morte. Ou seja, é como se fosse uma doença e ia te afetar, entendeu? E você ia trabalhar, como está escrito lá, né? E aí você até a morte, ia envelhecer, sentir dor e até a morte. Ia chegar um momento que você ia morrer, entendeu? Essa morte natural. Não é a morte eterna. Mas alguns falam isso é a morte eterna. Alguns aí falam isso e é a morte eterna. Por que eu falo que não é a morte eterna? Porque se fosse morte eterna, Adão teria que morrer eternamente. Aí alguns vão dizer, não, mas Jesus ele morreu no lugar nosso e pagou nosso pecado. Aí é onde está o problema. Porque se Jesus assumiu o lugar de Adão e o nosso lugar, Adão teria que morrer eternamente. Se essa morte fosse a morte eterna. Se Jesus assumiu a morte de Adão, qual morte e Jesus teria que sofrer? Jesus teria que sofrer a morte eterna. Mas Jesus morreu a morte eterna, biblicamente? Jesus não morreu a morte eterna, ele morreu a morte natural. A morte de todos nós. Tem pessoas que morrem em acidente. Jesus morreu crucificado. Isso não significa que ali foi uma morte eterna. Ele morreu a morte natural, a morte que acontece a todo homem. Cada homem tem uma morte diferente. Jesus foi na cruz, crucificado. Mas foi a morte de todo homem. A morte natural, no sentido assim, a morte da carne, do corpo. Certo? Então, se Jesus assumiu o lugar de Adão e o nosso lugar, ele tem que morrer eternamente. E o que é eternamente? Eternamente é eternamente. Não pode ressuscitar. Não existe ressurreição. Biblicamente não existe ressurreição para quem morreu eternamente. Ressurreição para quem morre essa morte natural, a morte de todo mundo. Nosso Senhor de Deus morreu, serão ressuscitados. Até os ímpios vão ser ressuscitados depois de 1000 anos, vão ser ressuscitados. Ou seja, porque eles passaram pela morte natural. Jesus ele foi ressuscitado, significa ele não morreu eternamente, não foi a morte eterna. Mas se ele pagou o preço de Adão, como é que Deus fala, ó Adão, se tu comer esse fruto, tu vai morrer eternamente. E aí Jesus vem,
toma o lugar de Adão e morre a morte natural e pagou a eterna. Aí é como se você quisesse pagar uma joia, uma bilheteria. Como se você quisesse pagar 1 milhão, R$ 1. Comparar a morte normal com a morte eterna, não tem comparação, entendeu? A morte eterna está acima de valor, entendeu? É eterna. Então, Jesus não poderia substituir a morte eterna pela morte natural, entendeu? Então, se Deus estava falando, Adão, se tu comer desse fruto, tu vai morrer eternamente, a morte eterna, Jesus assumiu o seu lugar, então ele morreria eternamente. E Jesus não morreu eternamente. Segundo ponto, esse é o primeiro. Segundo ponto, quando é que acontece a morte eterna? Quando é que acontece a morte eterna? E em qual ambiente é que se consume a morte eterna? A morte eterna acontece após 1000 anos. Quando Jesus voltar na terceira vez, que acontece a morte eterna. Antes disso, não existe morte eterna. A morte eterna é só depois de 1000 anos de Jesus voltar na terceira vez. Aí acontece a morte eterna. Segundo, aí em qual ambiente se usa para realizar a morte eterna? A morte eterna é o ambiente, é o lago de fogo. O lago de fogo é a morte eterna, é a segunda morte, ou seja, a morte eterna. A morte eterna só acontece quando se lançar dentro do lago de fogo. Volto de novo para Jesus. Jesus foi lançado no lago de fogo? Não. Então ele não foi destruído na morte eterna, porque a morte eterna só acontece no lago de fogo. A Bíblia diz isso bem claro. A segunda morte é o lago de fogo, a morte eterna, após os 1000 anos. Então Jesus ele não passou pela morte eterna. Se ele não passou a morte eterna, então ele não pagou o preço da morte eterna. Ele pagou o preço da morte natural. Isso significa que o que Deus falou ali em Gênesis foi a morte natural. Deus falou, ó, Adão, no dia que tu comer essa fruta, tu vai morrer. Mas que morte? Morte natural. Ou seja, você vai envelhecer, você vai sentir dor, e você vai passar a conhecer o mal. A própria ave, o fruto, dava conhecimento. O fruto, ela árvore, e o fruto não era feita de bem e mal. Ela dava o conhecimento do bem e do mal. E o que aconteceu após quando Adão comeu do fruto? Ele conheceu o mal. Ou seja, só conhecia coisa boa, bem, eternidade, salvação, perfeição. Mas após a comida e do fruto, ele passou a conhecer o pecado. A nudez apareceu, passou o espinho ter trabalho, o suor para o alimento, né? Animal passou a ser morto para poder se cobrir ter a sua vestimenta. Ou seja, ele passou a conhecer o mal. Ele não poderia sentir antes, agora já passa a sentir. E isso levaria à velhice e até a morte. Receberia a morte natural, aconteceria a morte natural. Exatamente o que Deus falou. Se tu comer, tu vai morrer. Só que Deus não estava falando da morte eterna, pelo menos no meu entendimento, até esse prova o contrário, entendeu? Então, ele estava falando da morte natural. O porquê, se ele estivesse falando da morte eterna, Deus estivesse falando da morte eterna, Satanás estaria certo. Porque Deus falou assim, ó, Adão, no dia que tu comer, tu vai morrer a morte eterna. Aí Satanás falou o quê? Ó, tu não vai morrer, se tu comer, tu não vai morrer. E Satanás tá. Qual é o contexto? Se o contexto ali é a morte eterna, quando Deus falou assim, ó, Adão, tu vai morrer a morte eterna, se tu comer, tu vai morrer a morte eterna, Satanás também estava dizendo, ó, tu não vai morrer a morte eterna. O contexto ali é a morte eterna, então os dois estavam debatendo a mesma morte. Então, nesse caso aí, Satanás estaria certo. Por quê? Porque quando Jesus assumiu o lugar de Adão ali, Jesus pagou o preço, Adão, nesse caso, Adão poderia ele se salvou. Ele aceitou Jesus, como muitos nós aceitam Jesus e se salvarão. Não vão passar pela morte eterna, vão se salvar. E aí o Satanás estaria certo. O Satanás fala, não, tu não vai morrer. Tu não vai morrer. Se é a morte eterna e estão falando ali, Satanás estaria certo e Deus estaria errado. E Deus falou, Adão, tu vai morrer a morte eterna. Se fosse a morte eterna, né? Deus estaria dizendo, tu vai morrer a morte eterna. Aí Jesus vai, morre no lugar de Adão, Adão não morreu. Entendeu?
Deus ali não está dizendo, ó, Adão, no dia que tu comer desse fruto, a morte eterna vai entrar no mundo, alguém vai ter que morrer a morte eterna. Não precisa ser tu, pode ser outro, mas alguém vai ter que morrer a morte eterna. Deus não estava dizendo isso. Deus estava dizendo para Adão, Adão, tu vai morrer a morte eterna. No dia que tu comer, tu vai morrer a morte eterna. Adão que ia morrer a morte eterna. Entendeu? Aí se Jesus pagou o preço e Adão não morreu, Satanás tinha razão. Quando Satanás fala, não, tu não vai morrer. Entendeu? Então, é por isso, e existe alguns questionamentos, biblicamente, eu estou citando os versos e o argumento, e se alguém tiver mais, né, quiser conversar sobre o assunto também, né, é como eu estou falando, não existe nada fechado que não possa ser descoberto, nada assim escondido, nada, entendeu? Não bata a porta para ninguém, a não ser que a pessoa venha com um argumento humano, sem base bíblica nem nada, aí tudo bem, eu não vou abrir a mão do eu entendo a palavra por argumento humano. Se você trouxer a palavra de Deus e me mostrar dentro da palavra de Deus, me convencer, sim, porque a própria Bíblia diz que meu nome, o vencido é escravo do vencedor, tem um verso da Bíblia que diz isso. E o vencido se torna escravo do vencedor. Então, se você me convencer e eu estou errado na palavra, eu tenho que ceder. Você me convenceu, você ganhou uma alma para você. Se eu estiver errado, você ganhou uma alma para Jesus. O mesmo acontece. Se eu convencer você e você está errado, é como se eu tivesse ganhado. Você tem que abaixar a cabeça. Eu estou errado mesmo, desculpa. Aí você está certo, entendeu? Você tem que passar a me ouvir, porque você estava errado. A sua forma estava errada, entendeu? É dessa forma. Então é dessa forma. Então, esse é o capítulo que eu ia deixar para vocês, né? Eu não estou podendo postar lá no status lá, né, meu, no Facebook, porque os vídeos estão ficando muito grandes, os temas são meio compridos. Anteriormente, meus vídeos dava 8 minutos, mais tarde era 12, menos, entendeu? Era 8, 6 minutos, aí eu botava 4 minutos, né? Aí dava para botar, mas como tá dando muito grande, tá dando 20, 12, 18, 19, aí não dá para botar lá no status lá do Facebook, entendeu? Mas tá sendo postado no meu Facebook e também lá na minha página no Facebook, viu? Se você não segue lá, entendeu? Peço para você se inscrever lá na minha página, né? Para receber notificações, né? Toda vez que eu postar um vídeo, você recebe notificações. Curte o vídeo lá, comenta, assiste até o final, entendeu? Para você poder entender, entendeu? Então, assim, a minha página lá tá no... Eu sempre posto vídeo lá, no vídeo, quando eu boto no Facebook, vem já diretamente da página. Eu boto na minha página e da minha página eu transfiro pro meu Facebook, entendeu? Então tá lá. Se eu não tiver enganado, parece sétimo 777, entendeu? Então é isso aí.